Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma videodica aqui. Eu estou nos bastidores do curso Top 10 de Processo Civil. Sempre que possível, eu vou parar aqui nesses intervalos de uma gravação entre uma aula e outra e vou gravar uma videodica aí para você, tá bom? Quanto mais curtidas e mais comentários aí nesses vídeos, mais dicas a gente vai postando, tá bom? Vamos lá, vamos falar de sucessão das partes e dos procuradores? Sucessão das partes e dos procuradores. Isso aí no novo CPC teve um grande aprimoramento técnico, está previsto lá entre os artigos 108 a 112 do Código. Bem tranquilo a meta de estudo aí, ó. Você vai estudar sucessão, vai estudar o artigo 108 ao 112. E é esse, o artigo 112, que eu separei aqui para falar com você. O artigo 112 do Código de Processo Civil diz que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na prova prevista nesse Código que comunicou ao mandantante a fim de que nomeie sucessor. E o advogado fica durante os 10 dias seguintes representando a parte para evitar prejuízo. Então o que eu quero chamar a atenção aqui? Ó? É o artigo 112, cara. O artigo 112 aí do Código, que trata da sucessão das partes e dos procuradores, confere uma prerrogativa para o advogado, ele pode renunciar aos poderes. Lógico, mas o CPC, ele tem ali uma exigência no artigo 112. O advogado, ao renunciar, ele tem que comunicar ao cliente. É muito importante a tal da ciência inequívoca. Professor, posso comunicar pelo WhatsApp? Pode, cara. Posso comunicar por e-mail? Pode. Mas o aconselhável é comunicar por telegrama, tá bom? Você pode fazer isso no site dos Correios mesmo. Um telegrama online, que hoje custa uma média aí de 7 a 8 reais. Se você é advogado e está assistindo essa videodica, cara, comunica por telegrama. Você que está estudando para concurso aí, tem que ficar atento no prazo do parágrafo 1º do artigo 112. Quando o advogado renuncia, né, e comunica ao cliente que está renunciando, ele permanece no processo durante 10 dias. Para quê? Para evitar prejuízo. Mas se durante esses 10 dias a parte nomeia um outro advogado, não tem problema. Esse prazo de 10 dias ele vai ser expirado, ele vai ser aí encerrado, tá bom? Nós vamos ter ali o encerramento desse prazo se a parte comunicar o advogado, já nomear outro advogado durante esse período. Então, o que você precisa saber para a tua prova? O advogado pode renunciar ao mandato, não tem problema nenhum, e normalmente isso acontece quando o cliente não paga, né? Você que é advogado aí, se o teu cliente começar a atrasar 2, 3 parcelas, tu já renuncia logo, né, meu irmão? Isso acontece muito aí na prática. Então, o advogado vai lá e renuncia ao mandato. Outra hipótese que pode ocorrer em que o advogado renuncia ao mandato é quando o advogado toma posse num cargo público, né? Ele passa aí numa prova para juiz, promotor, casos em que são incompatíveis com o exercício da advocacia. Aí o advogado vai lá e renuncia. Uma outra terceira hipótese é a renúncia por motivo de foro íntimo. Às vezes a relação advogado-cliente já não está uma relação muito amigável e por um motivo de foro íntimo, o advogado vai lá e renuncia à procuração. Mas ele tem que saber, o advogado, né, que o parágrafo 1º do artigo 112, ele traz uma regra em que o advogado, ao renunciar, ele deve ficar durante 10 dias no processo para evitar prejuízo para a parte. Então, se tiver audiência ou se tiver algum prazo correndo, mesmo ele renunciando, durante esses 10 dias, ele vai ter que ou ir na audiência ou praticar o ato processual devido. Tá bom? Então, essa dica de hoje, artigo 112, parágrafo 1º aí do Código de Processo Civil. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.